Olha só essa história. Em 1938, lá no coração da Amazônia brasileira, o famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss viu de perto um evento, no mínimo, bizarro. Uma performance artística que, do nada, acabou num ato de violência chocante, que ninguém entendeu. O que será que realmente aconteceu naquela noite? É esse mistério que a gente vai desvendar agora. Olha só essa história. Tenta imaginar a cena, que coisa chocante. No meio de uma apresentação para a aldeia inteira, o chefe Taperai, que era o líder do povo Tupi-Cavaíba, simplesmente ataca a própria esposa. Sem motivo, sem aviso, nada. Foi um surto repentino, que deixou todo mundo, inclusive o Lévi-Strauss, de queixo caído, sem não entender absolutamente nada. E aí fica a pergunta, né? Foi um ato de pura loucura? Algum tipo de ritual que a gente não conhece? Ou será que tinha algo muito mais complexo acontecendo ali? Para a gente conseguir entender esse momento, a gente precisa voltar um pouco no tempo e mergulhar no mundo do chefe Taperai. Bom, a nossa história começa com o homem que estava no centro de tudo isso. Um líder que não era responsável só por uma aldeia, mas por uma teia de relações familiares que era, assim, incrivelmente complicada. Esse aqui é o Taperai, um homem que carregava literalmente o peso da comunidade nas costas. E a chave para a gente entender as ações dele está escondida bem aí, na estrutura da vida diária dele e nas pessoas que viviam ao seu redor. Agora para e pensa na complexidade que era administrar essa casa. 4 esposas, cada uma com seu próprio status, sua personalidade, 5 filhos e ainda por cima um tenente que era filho do antigo chefe, ou seja, representava a linhagem de poder anterior. A vida do Taperai era um constante ato de malabarismo, de equilíbrio. Certo. Para a gente conseguir decifrar esse mistério de vez, a gente precisa entender as regras do mundo dos Tupicavaiba. E olha, elas são bem diferentes do que a gente está acostumado e são elas a chave para explicar o que aconteceu. A poligenia, por exemplo, era a base do poder de um chefe. Cada casamento era, na verdade, um acordo político, uma forma de unir famílias e garantir a paz. Só que, ao mesmo tempo, isso gerava uma fonte de pressão pessoal e social gigantesca. E tem um detalhe que eu acho fascinante que está nos nomes. Para os Tupi-Cavaíba, o nome de uma pessoa conecta ela diretamente com o mundo natural. Isso já mostra uma visão de mundo onde não existe uma separação tão clara entre o que é humano, o que é animal e o que é espiritual, sabe? É uma pista bem importante. Mas o ponto crucial é esse aqui. Ser chefe era um fardo enorme. Ele tinha que ser generoso ao extremo, manter uma aparência de alegria o tempo todo e ainda gerenciar todas as tensões daquela família complexa. Como é que alguém encontra uma válvula de escape para tanta pressão? E é exatamente aqui que a gente volta para aquela noite misteriosa. Porque a resposta para essa pressão toda que o Taperai sentia talvez esteja na performance extraordinária que ele mesmo criou. Pensem na magnitude disso. Não era uma cançãozinha, uma história curta. Era um espetáculo de mais de 8 horas no total, realizado por um único homem, sozinho, ali no meio da floresta. Uma proeza artística e física, assim, impressionante. A habilidade do Taperai era uma coisa notável. Ele não era só um chefe, ele era um mestre da performance. Ele se transformava completamente, dando vida a um mundo inteiro usando só a voz e o corpo dele. E que mundo era esse, hein? O herói da história era um pássaro, e o elenco tinha animais da floresta, espíritos, fantasmas e até objetos inanimados. O Tapará estava literalmente criando uma mitologia ao vivo, na frente de toda a aldeia. Essa performance desafiava qualquer categoria simples. Não era só entretenimento, mas também não parecia ser um ritual religioso formal. Então, afinal de contas, o que era a tal farsa do Japi? Ok, então agora a gente vai começar a conectar os pontos. A pressão da vida de chefe, a performance artística e aquele ato chocante de violência. E a resposta, adianto, não é o que parece. Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Apesar de toda a aparência, o Lévi-Strauss percebeu que a ação do Taperai não foi um colapso, um surto psicótico. Tinha uma lógica por trás daquilo. E aqui vem a segunda peça. O ataque com a faca não foi uma interrupção da peça. Pelo contrário, foi a sua conclusão dramática. Era um ato de teatro e não de violência real. O Lévi-Strauss observou que, durante a performance, o Taperai entrava numa espécie de transe, sabe? A linha que separava o ator e o personagem simplesmente se dissolvia. Ele não estava mais no controle. A história que estava no controle dele. E aqui está a grande revelação. A farsa era um espaço seguro.
Dentro daquela arte, o Taperai podia expressar todas as frustrações, as raivas, as tensões que eram proibidas na sua vida diária, como o chefe sempre alegre. O ataque foi a personificação final de toda essa tensão acumulada. E o mais interessante é que essa história do Taperai nos leva a uma conclusão muito mais ampla sobre o verdadeiro papel da arte na vida humana. Essa citação do próprio Levi-Strauss explica o processo de forma brilhante. Através da arte, o chefe podia se dividir em vários personagens, dando voz a todas as partes conflitantes dele mesmo e da sua sociedade, sem precisar destruir a ordem social para isso. O nome disso é catarse social. A arte ali não era um luxo, um enfeite, era uma necessidade. Era um mecanismo que a cultura tupi-cavaíba tinha para lidar com as contradições do poder e da vida em comunidade. No fim das contas, a grande lição é que a arte pode ser uma forma de pensar, de resolver problemas e de manter o equilíbrio social. A história do Taperai mostra que por trás de uma simples performance pode existir uma complexa engenharia social funcionando. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Dos filmes de super-heróis que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, que tensões do nosso próprio mundo a gente está processando através da arte, talvez sem nem perceber.